Agora, a gente não pode esquecer que já daqui a pouco tem Independente Del Valle, tem lá e aqui, tem 3 clássicos para jogar. A sequência do Flamengo é puxada, são os 3 clássicos cariocas. Deu um alívio. Del Valle aquele alívio assim que você colocou só o queixo para fora d'água, não colocou muito mais do que isso. Del Valle hoje sagrou-se campeão da Supercopa do Equador, que não é lá um grande torneio em termos competitivos, mas o Del Valle, que vai ser o próximo adversário do Flamengo numa final, levantou uma taça hoje, bateu o Alcas e foi campeão com o time base que bateu o São Paulo na Sul-Americana. Ou seja, é esse time base que o Flamengo vai enfrentar nos 2 jogos de Recopa. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para você aqui um corte da Band. Temos a chegada do Mengão no Rio de Janeiro. Marcos Braz e Everton Ribeiro falaram com a imprensa na chegada. Temos aqui também um corte da ESPN Brasil falando do jogo do Flamengo. Quero já convidar você que é Mengão a se inscrever no nosso canal, a deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. As imagens são da Band, link na descrição como créditos e também da ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo, vamos que tá legal, tá top. Separei para você aqui o que temos de notícias do Mengão hoje. Simbora, vamos lá. Clubes, o que você acha? Interessante, hein? Vamos falar então do Flamengo, que ficou aí com o 3º lugar, né? Vamos ver então como foi a vitória do Flamengo sobre o Al-Ahly, Olha, o Flamengo fez aquilo que precisava fazer, até começou a dar um susto em todo mundo, né? Porque o time do Al-Ahly fez 2-1 e quando você tem 2-1, você fica um pouco mais assustado. Aí você tá vendo o gol do Gabriel Barbosa, que abre o placar a favor do time do Flamengo, mas o Al-Ahly, que é um bom time, é um time de qualidade, ele foi lá e virou o jogo, né? Ele vira o jogo, e quando você vira o jogo, você coloca o teu adversário, que em tese é superior, naquela boa e bela pressão, que é aquela panela de pressão que a qualquer momento ela pode explodir, e como ela explodiu na partida de estreia, deu desespero nos caras, o mesmo podia se repetir. Mas quis o destino que nessa partida o Al-Ahly tivesse o jogador expulso e aí com mais tranquilidade o Flamengo foi lá e amplamente dominou todas as ações. E é interessante, porque aí você começa a ver o Flamengo virando a partida, né? Você começa a ver a qualidade do time do Flamengo fazendo a diferença e aí o Flamengo vai lá e faz 2-2, 3-2, 4-2 e merecidamente fica com o 3º lugar. 3º lugar, minha cara Kalinka, 3º lugar no Campeonato Mundial, muito diferente do que é numa Olimpíada, é mais ou menos como eu e a festa de debutante há 40 anos atrás da minha prima e terminar dançando a festa de debutante com a prima, entendeu? Ele é Júnior, mas é melhor um 3º lugar do que um nada. Não. É melhor você voltar com o 3º lugar do que com as mãos abanando. E até porque o Palmeiras, quando foi na temporada anterior, não essa última, onde ele fez brilhantemente o vice-campeonato contra o Chelsea, jogando de igual para igual contra o Chelsea, levando o jogo para prorrogação naquela temporada, mas na anterior, logo naquela primeira ida do Abel, o Palmeiras ficou em 4º lugar, né? Então foi uma péssima campanha do Palmeiras naquela época e já houve essa ideia de que você vai disputar um 3º lugar, que não é aquela disputa que te encante, mas você tem a obrigação de ser profissional. O Flamengo foi profissional, ficou com o 3º lugar, mas eu entendo que as coisas para o Flamengo, elas precisam se encaminhar de uma maneira em que a gente não fique com a eterna ideia da incompetência e da incapacidade de gestão dos dirigentes. Desses caras que tiraram uma comissão técnica que tinha ganho Copa Libertadores, que tinha ganho Copa do Brasil, que deram ao Flamengo o mérito, a possibilidade de estar aí nesse campeonato mundial, e estes incompetentes, eles demitiram o Dorival e a sua comissão técnica para trazer o Vitor Pereira. Então, essa é uma ideia que precisa ser colocada de maneira muito frequente, até que o Vitor Pereira nos desminta, até que o Vitor Pereira traga títulos que possam fazer com que a campanha brilhante que o Dorival fez à frente do Flamengo, ela possa ser, no mínimo, esquecida. Pois é, o VP já teve a oportunidade de ficar à frente da equipe numa Supercopa. Perdeu. E agora o Mundial de Clubes volta com um 3º lugar e não acaba por aí, porque o Flamengo tem muito jogo pela frente. Aliás, o time do Flamengo desembarcou na manhã desse domingo no Rio de Janeiro e a repórter Tatiana Tavares acompanhou esse desembarque.
O único jogador que atendeu a imprensa foi o capitão Everton Ribeiro. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também conversou com os jornalistas e reforçou mais uma vez a confiança no trabalho do técnico Vitor Pereira, que foi bastante criticado por parte da torcida depois de perder o Mundial e também a Supercopa para o Palmeiras. Logo no primeiro jogo que a gente perdeu, a gente já conversou bastante coisa, muita coisa. A gente acredita no trabalho do Vitor, eu acho que isso aí é importante ratificar. O Vitor está trabalhando bastante, está mostrando as ideias que ele tem e a gente está indo com ele, porque esse é o caminho, temos que seguir juntos aí para a gente seguir vencendo, que é o que a gente mais quer. Já em solo brasileiro, o Flamengo agora pensa no Campeonato Carioca. Na quarta-feira, enfrenta o Volta Redonda fora de casa pela 8ª rodada, com transmissão aqui na tela da Band. E vale destacar que a equipe de Vitor Pereira ainda tem mais uma chance de título nesse mês de fevereiro. Nos dias 21 e 28, vai disputar a Recopa contra o Independiente del Valle. Dia 21 em Quito e no dia 28 a grande decisão no Maracanã. É isso aí, vamos torcer para que o Flamengo possa fazer uma melhor campanha nessa Recopa, porque o Flamengo já perdeu a Supercopa, foi mal no Mundial, mas pode dar a volta por cima na Recopa. Tem Recopa e Campeonato Carioca que continua líder, então a gente tem que acompanhar e acompanhar aqui na tela da Band, hein, gente? Melhor pingar! Tá aí, galera, um corte aqui da Band, né, cara? Trazendo pra vocês algumas informações. Agora vou deixar com vocês o corte da ESPN Brasil e quero desejar pra você um excelente fim de semana, um ótimo domingo pra todos vocês. Valeu! E o grande Flamengo que encantou todos nós, ele tinha um lateral esquerdo mais lento, que era o Felipe Luiz, e um jogador muito incisivo e vertical, que era o Bruno Henrique. Do outro lado, ele tinha um jogador mais lento, mais rápido, no caso, que era o Rodinei. Num primeiro momento, o Rafinha. Mas lá na beirada, ele tinha o Everton Ribeiro, um jogador mais para pensar. Eu acho que ele vai ter que resolver essa questão, porque nesse formato que ele está usando, Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, e dois mais enfiados, ele está sem a velocidade pelos lados. Sim. Porque o Ayrton Lucas dá essa velocidade, o Varela já não dá tanto, o Mateuzinho dá essa velocidade, mas... principalmente o peão do meio-campo, número 5, ele vai ter que achar um outro João Gomes. João Gomes fez gol hoje na estreia dele pelo Wolverhampton. Ele vai ter que achar, não digo o João Gomes, a característica do jogador, que é o cara que o Flamengo vai precisar para resolver ali, para deixar essa galera da frente trabalhar com mais tranquilidade. Agora, não tendo os beiradas rápidos, eu acho que o Vitor Pereira vai... Ele tem lá no elenco, ele tem Marinho, ele tem Everton Cebolinha, que até entrou muito bem jogando do outro lado, um lado que ele nem gosta, né, Zupa? Mas ele vai ter que resolver isso aí. Ele mesmo disse na entrevista, né, Glaucia, que serviu para ele tirar algumas conclusões. Agora, a gente não pode esquecer que já... Daqui a pouco tem Independiente del Valle, tem lá e aqui, tem 3 clássicos para jogar. A sequência do Flamengo é puxada, são os 3 clássicos cariocas. Deu um alívio. Del Valle aquele alívio assim que você colocou só o queixo para fora d'água, não colocou muito mais do que isso. Del Valle hoje sagrou-se campeão da Supercopa do Equador, o que não é lá um grande torneio em termos competitivos, mas o Del Valle, que vai ser o próximo adversário do Flamengo numa final, levantou uma taça hoje, bateu o Alcas e foi campeão com o time base que bateu o São Paulo na Sul-Americana. Ou seja, esse time base que o Flamengo vai enfrentar nos 2 jogos de Recopa. A Recopa a gente transmite também aqui na ESPN. Exclusividade. A turma vai acompanhar este jogo do Flamengo contra o Del Valle Com e certeza. de volta, 2 jogos. Está aqui conosco para analisar esta expulsão, este lance que determinou muito do que foi esse final de partida. Rê, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Um beijo grande. Prazer é meu, Glaucia, Zupac, Silas, fã de esporte, estar aqui com vocês. Foi uma expulsão determinante, os números mostraram. O que a gente tem que analisar no lance? No lance, o árbitro marcou pênalti. Por quê? Porque o jogador até cai dentro da área. E no momento ali da jogada, o árbitro marca pênalti dentro da área. Se o VAR entendesse que só tinha sido falta fora da área, seria, pelo protocolo, um lance factual.
Então, o VAR não chamaria o árbitro para analisar nada, só iria informar. A falta ocorreu fora da área, o árbitro iria falar, não é pênalti, é aqui. Não precisaria ir até o monitor. Mas o VAR, além de ver a falta, entendeu que o lance era uma oportunidade clara de gol. E aí o VAR não pode definir. Quem tem que definir se é uma expulsão ou não, oportunidade clara de gol ou não, é o árbitro. Por isso o VAR chama. No lance, analisando o lance, realmente o contato acontece fora da área, então é falta, não é pênalti. Mas o que a regra fala da oportunidade clara de gol? 4 itens. A distância era curta do gol? Era um item. O jogador tinha o domínio da bola? Tinha, 2 itens. Ele tinha a direção do gol? Ele estava vindo lateralmente, mas ele iria para a direção do gol. 3. Número de defensores. Aonde estava? Aonde que você analisa? No momento da falta. Quando você vê o jogador caindo na área, já é um outro cenário. Você tem que analisar no momento que ele sofre a falta. Se ele não sofre a falta, como seria aquele cenário? E para mim, o cenário no momento que ele sofre a falta, que é fora da área, ele ia para o enfrentamento 1 contra 1 com o goleiro. O zagueiro que está lá no meio, o defensor que está lá no meio, não chegaria nele. O enfrentamento seria 1 contra 1, 1 contra 1 já é o outro item que falta. Oportunidade clara de gol. Uma falta que impediu uma oportunidade clara de gol. Se impediu uma oportunidade clara de gol, fora da área, cartão vermelho. Rê, um jogo que também ficou marcado pelos lances dos pênaltis, consultas ao VAR. E nós conversávamos antes de entrar aqui no ar, assim como o Vitor Pereira disse que dá para tirar algumas coisas do time dele desse Mundial, e de arbitragem, hein? Para a gente arrematar, o que dá para a gente tirar aí do que foi a arbitragem nesse Mundial? A gente criticou muito a arbitragem na Copa do Mundo também. A gente viu que a arbitragem no mundo está passando por problemas. E eu acho que esse Mundial, tirando um ou outro lance, nós tivemos a arbitragem também mostrando que no mundo tem problemas. Hoje nós tivemos 4 pênaltis, só que nem todos no campo. O VAR teve que chamar. Se você tem lance claro para mim... Parabéns pro venezuelano que estava lá no VAR. Venezuelano, exatamente, que foi muito bem. Eu acho que o árbitro de vídeo, nesse caso, foi melhor do que o árbitro de campo. Então, quando você analisa isso, que o árbitro de vídeo está melhor do que o árbitro de campo, você vê que a arbitragem tem problemas. Que se não fosse o VAR, o resultado do jogo poderia ter sido outro. A decisão poderia ter sido diferente. Então, quando você vê isso, que o VAR realmente está tendo que interferir muito, é porque a arbitragem de campo tem problema. E se a arbitragem de campo tem problema, nós temos um problema de arbitragem no mundo. Então, para mim, esse Mundial trouxe um pouquinho disso que a gente já tinha visto na Copa do Mundo. A gente critica a arbitragem brasileira, sabe que aqui tem problema, mas hoje eu vejo um problema mais até mundial de regras, de orientações, de padrões de arbitragem que estão falhando ali. O Rê, você gostou? Eu gostei muito da comunicação do árbitro ser ouvida pela arquibancada, por todo mundo que está conferindo o jogo. Você gostou disso também? Eu acho interessante, Zupa, porque você entende o que ele está marcando. Sabe, olha, não foi pênalti, foi falta fora da área, cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol. Ele fala o texto da regra, né? Ele é muito objetivo, correto, que muitas vezes as pessoas, o público em si, não vai saber, mas o que é a oportunidade clara de gol? O que define uma oportunidade clara de gol? Mas aí depois você busca uma explicação em relação a isso. Mas pelo menos você sabe o que está sendo definido ali. Objetivo, sem explicação, mas objetivo dentro da regra do jogo. Do papel do centroavante, o Pedro foi melhor, né? O Gabriel fez gols de pênalti, o Pedro fez mais gols de bola rolando. Então, dentro dessa função de definição, o Pedro se saiu melhor, mas o Gabriel, o papel do Gabriel no time do Flamengo, ele vai além dos gols marcados, né? E o Gabriel, ele tem circulado bastante, eu gosto muito da iniciativa do Gabriel. Então, ele tem circulado bastante em alguns dos bons momentos do Flamengo, que não foram tantos nesses 2 jogos do Mundial. O Gabriel teve participação em deslocamento. Hoje teve uma bola no primeiro tempo, estava 1-0 para o Flamengo, ou estava
estava 1-0 para o Flamengo ainda. Que o Gabriel podia dar uma... O Gabriel recebe do Arrascaeta na meia-lua, e ele podia abrir para o Pedro na lado esquerdo da área, que o Pedro ia entrar batendo e ia fazer o gol. Mas aí abriu um clarãozinho, o Gabriel quis meter o pé de canhota, a bola pegou até no gogó do goleiro, o goleiro bateu opa. Ali ele poderia ter servido o Pedro, era o 2-0, mas eu entendo porque o centroavante também vive desse afã de marcar. Assim como o Pedro poderia ter servido o Gabigol de cabeça, uma bola também do Arrascaeta, também seria o 2-0. E ali eu sinceramente, eu acho que o Pedro, ele não é egoísta, já está bem claro isso. Mas ele comeu bola ali porque o Gabigol até chega na bola porque o goleiro rebate para frente e o Gabigol joga ela por cima. E até meio, não chegaram a discutir, mas discutiram a jogada. E ali era um lance para rolar para trás, cabecear para trás e o Gabigol ia estufar a rede. Eu acho que além do Pedro... Ah, não, mas ali, nessa ocasião, quem perdeu o gol foi o Gabigol, né, cara? Porque o goleiro rebate e a bola sobra para ele, ele mete a bola para cima, né? Do Gabriel, mais o Pedro do que o Gabriel. Acho que o Pedro jogou melhor o Mundial do que o Gabriel. Um outro jogador do Flamengo, e são poucos os que se salvam em termos de performance no Mundial, mas um outro que me agradou, que eu acho que sai com saldo positivinho, é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele se oferece muito para o jogo, ele é um lateral muito forte no apoio, acho que tem que cuidar um pouco mais atrás, especialmente nessas fragilidades que o Flamengo tem, mas ele foi uma opção muito boa. E para esse time do Flamengo, que tem muita gente que mete bola, você tem um lateral que se apresenta como ele, esse cara vai ser acionado o tempo inteiro. E ele, acho que foi, junto com o Pedro e com o Gabriel, foram os únicos que apareceram um pouco mais nesse Mundial. E o que afinal o Vitor Pereira tirou desse Mundial, vocês acham, hein? Que ele disse que, olha, deu para ver o quê? O que ele tem de peças de opção ou que, de fato, ele vai ter que mexer, como o Zupa falou, vou ter que mexer no quarteto ou vou ter... O que afinal, ele traz para casa? Para mim, o Ayrton Lucas pode se tornar o El Avión do lado esquerdo, né? Porque a velocidade é parecida, acho que ele não tem aquele mesmo balanço de drible que o Rodinei, mas ele vai no espaço vazio também, com muita velocidade, ele sabe dar o tapa na frente. Agora, eu acho, Glaucia, que ele vai ficar refém, o Arrascaeta não tem como mexer. Sim. O Pedro hoje não tem como mexer, mas ele vai ter que se virar com o Gabigol, com toda a idolatria que ele tem, com todo o grande jogador que ele é, porque ele vai ter que colocar mais velocidade lá na frente. Por que eu estou falando isso? Porque no Corinthians ele tinha o Uri Alberto e fez o Roger Guedes fazer o lado, trabalhar muito para poder jogar. Cara, Gabigol não sai do time, cara. E o Roger Guedes começou a fazer isso e está muito bem. Sim. Mas o Gabigol não tem condição de fazer isso. Porque o Gabigol é o cara que está vindo armar. Mas o Gabigol já tem armador lá. Já tem a Arrascaeta e já tem o Everton Ribeiro. Então ele vai ter que... Eu não sei se vai ser por produção, eu não sei porque com o Cilinho lá era assim. Mexer no prestação... O Cilinho falava para nós, é prestação de serviço. Assim como eu sou um número, o técnico, vocês jogadores, vocês são números também. A hora que eu pegar o scout lá, eu ver, jogou, atacou, deu assistência, fez gol, mas e o pós-perda, como que tá? Porque para essa função, o que se exige é esses deveres. Para jogar na meia, você tem que ajudar, Então, assim, mas ele é suficientemente inteligente, já disse que tirou conclusões. Vamos ver qual vai ser a sequência nesse aspecto que você me perguntou, Glaucia, da arrumação do time, principalmente do meio para frente. Marinho vai embora? Vai pedir para ir embora? Porque não joga. Jogador que foi melhor jogador da Libertadores em 2020. Quando jogou 3 anos. Botou de lateral esquerdo. Justamente, então... Aquela necessidade de improviso. É bastante coisa para ele resolver, hein? Vamos lá, galera. Se o Vitor Pereira tiver que tirar um dos 4, ele vai tirar o Everton Ribeiro. Quem que ele tirou? Everton Ribeiro. Para pôr o Cebolinha. O Cebolinha jogou pela ponta direita. O Gabigol ele não vai tirar. Ele não vai querer se queimar. E o Pedro, ele não vai tirar também, cara. O cara tá metendo um gol atrás do outro. Fez 4 gols no Mundial. Foi o artilheiro do Mundial. O Gabigol, se tiver pênalti, ele vai e marca. Ele não perde, cara. Simplesmente não perde. Nenhum goleiro defendeu pênaltis de Gabigol. Os 2 pênaltis que ele errou foram na trave. Ou seja, o cara é muito difícil perder pênalti. Já perdi as contas de quantos pênaltis Gabigol converteu. Só perdeu 2, cara. O cara tem um aproveitamento espetacular. É acima de 95%. Eu não sei o certo agora o número, né? Mas o Pedro,
Como que você vai tirar o Pedro? O Everton Ribeiro pode ser que venha a sair. O Everton Ribeiro carregou a bola demais. Tinha hora que ele levava a bola, levava. Em vez de passar a bola, ele perdia a bola. Então, assim, acho que dos 4, se tem um que vai perder a posição, será o Everton Ribeiro, para ele mudar o sistema de jogo, né? Agora, se ele for jogar com o Losango, daí não precisa mexer no time, joga assim mesmo. O time do Flamengo tinha uma defesa melhor do que é hoje. E são os mesmos jogadores. O que aconteceu? Por que será que tá assim? Uma notícia boa nesse Mundial foi o Ayrton Lucas, que já tinha feito uma final de Libertadores legal, né? E a expulsão do jogador do Atlético Paranaense sai em cima da jogada dele. E hoje também, galera, a expulsão do jogador do Al-Ahly sai em cima da jogada do Ayrton Lucas. Tá indo muito bem. O Felipe Luiz é bom, só que o Felipe Luiz já tem mais idade, o Felipe Luiz é mais técnico, mais cadência, ele tem mais lentidão também, né? Ele não marca tão bem quanto o Ayrton Lucas, não tem a mesma velocidade que o Ayrton Lucas. Então, tá aí uma boa notícia para nós aí, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. E na hora que voltar o Bruno Henrique, cara, meu Deus. Cara. Logo, hein, galera, lá pro mês de abril, maio, o Bruno Henrique tá de volta, hein? Ele já está em transição, indo para o campo para treinar com bola. Então, logo, ele estará de volta. Bruno Henrique neles, hein? Cara veloz. Tomara que ele volte bem. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!